Bom, então vamos começar essa terceira aula. Como já bem diz na descrição, né? É uma aula que eu vou expor alguns fundamentos teóricos e alguns fundamentos metodológicos da nossa masterclass e também do objeto. E também vou trazer algumas considerações a respeito de alguns temas que são frequentemente tratados quando a gente conversa sobre esse tema que a gente vai abordar nessa masterclass, né? Então, vai ser uma exposição relativamente breve, assim, tem algumas considerações para fazer. E eu acho importante primeiro a gente começar por esses, vamos dizer assim, por esses aspectos mais teóricos, né? Porque eles vão nos ajudar a embasar depois a nossa prática, né? A gente vai ter pelo menos alguma fundamentação teórica inicial para poder, quando a gente conseguir encontrar e observar a prática que a gente vai discorrer em torno dessa masterclass, aí eu acho que vai ser mais fácil para quem está olhando, né? Então vamos iniciar aqui. Só um adendo antes para quem está assistindo. Todos os slides são em inglês, mas eu, como estou falando em português, vou traduzir todos os slides aqui. E para quem está acompanhando e fala inglês, tem língua materna o inglês, vai conseguir observar todos os slides sem nenhum problema, além das legendas que estão aparecendo aqui no vídeo. Então vamos começar com a primeira questão, que é a metodologia, né? Algumas considerações com relação à metodologia, né? O que é, partindo desse pressuposto, metodologia? Então, tem duas coisas que eu quero observar aqui nesse aspecto. O primeiro vai ser como a gente encontrar nossa própria metodologia e, que é o próximo slide, qual vai ser a metodologia dessa masterclass, né? Que vai ser um pouco diferente do que as demais, assim. Então, o que é metodologia? Vamos começar pelo mais simples, assim, para ir depois ir dificultando um pouco. Na ciência, na ciência, no processo científico, assim, a gente tem como metodologia todo uma cartilha, vamos dizer, ou alguns ritos que a gente tem que seguir que vão guiar nossos experimentos. É isso que vai dar fundamentação científica para nosso experimento que a gente está criando. Por isso que ela tem que ser bem organizada e seguir certos padrões ou procedimentos que nos levem a chegar num determinado resultado. Então, a metodologia segue para nos orientar a como ter alguma direção, alguns processos que vão nos conseguir nos guiar e nos situar dentro do nosso objetivo maior, né? No caso da música, eu acho que a metodologia ela se encaixa no sentido de que cada artista tem um método, né? Não é um método, não existe um método geral para todos os artistas. E por isso que torna esse processo de produção musical rico, né? Porque são várias metodologias tentando chegar ao mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? Criar música. Então, por isso que é sempre bom a gente encontrar todos o nosso método, né? O nosso método de criação e o nosso método de composição durante a música, né? Por isso que aqui nessa aula, o que basicamente a gente vai encontrar é o meu método de criar o kick. Os processos que eu utilizo para chegar a um fim, que é esse fim seria a criação do kick, ele não é o certo, mas ele também não é o errado. Ele é só mais um método dentro desse vasto universo que é a produção musical. Então, a minha dica inicial seria: encontrem o método de vocês, mesmo que eu esteja expondo o meu. Ou seja, essa é a minha visão de fazer o meu kick e a visão da composição, né? Por onde eu começo a minha música, que é pelo kick. Então, mas se caso tu não te sentir à vontade com esse método que eu vou expor, tu pode criar o teu. Por exemplo, começando com um par de acordes, assim, dois acordes, uma harmonia, e depois colocar o teu baixo, depois colocar o teu kick, assim, de N maneiras, né, que ela pode ser feita. Por isso, então, que a metodologia é isso, né? São os ritos que vão nos guiar a partir da nossa experimentação, no caso aqui é a composição, para chegar ao nosso fim, que é, então, a, a composição final da música, né? Por isso aqui, a metodologia dessa masterclass, eu vou utilizar
um processo que se chama engenharia reversa, né? O que é basicamente uma engenharia reversa, assim? Se a gente estivesse tratando de alguma máquina, por exemplo, do computador, a engenharia reversa seria começar de fora para dentro. No caso do que a gente consegue ver e desmontar essa máquina até a gente conseguir ter toda a composição dela ao contrário. E é basicamente isso que a gente vai fazer no meu kick. Vocês vão ver já na próxima aula. Ele já está pronto, mas eu decompus todo o processo do kick em vários canais e aí eu vou mostrar com canal por canal como ele vai se formando até chegar no resultado final. Então a gente vai partir de um kick que já existe, é um kick que eu utilizo nas minhas músicas e nós vamos fazer o processo inverso dele. Vamos ver ele pronto e depois vamos ver como é que ele foi construído daquela forma. Então, eu já adiantei aqui, o nosso objeto dessa masterclass é o fundamento, por que não dizer que é o fundamento principal da música, né? Que é o kick drum. Ele é um fundamento bem debatido assim entre todos os compositores porque ele tem algumas funções que são cruciais para a música, né? O kick drum ele é basicamente o que comanda o tempo e as frequências da música que eu vou explicar mais à frente. Então, só para deixar claro aqui, essa masterclass a gente vai fazer uma engenharia reversa, como eu falei aqui, num kick drum. E vamos chegar ao resultado final, que é um kick Zenonesc, assim, né? Um kick que você utiliza na composição em geral do som Zenon, assim, vamos dizer.